Olá, sou José Valtemir. A minha comunicação intitula-se Literatura e a Construção da Rodovia Transamazônica, uma abordagem da obra literária de Assis Brasil. Essa comunicação trata-se de um pequeno recorte da minha pesquisa de doutorado, Memórias da Construção da Rodovia Transamazônica na Literatura. Primeiramente, é pertinente falar sobre a Transamazônica. A Transamazônica foi uma rodovia construída na década de 1970, que atravessa a floresta amazônica, a Amazônia brasileira, e que se notabiliza por sua grande repercussão nacional. Inclusive, é uma questão posta que não há como abordar, discutir, proporcionar um estudo acerca que envolva essa rodovia sem mencionar, sem entendê-la como uma obra de repercussão nacional, como uma obra nacional, como uma obra que, sobretudo, permeou o cenário brasileiro, tida como um passo definitivo para o progresso e da vitória sobre a floresta, a ocupação definitiva de uma área rica, a Amazônia brasileira. Bom, após a sua construção, após o ano de 1974, em fins da década de 1970 e início da década de 1980, contrariamente a toda a grande repercussão que envolveu essa grande obra, ela passou a ser negada, passou então a ser por vezes esquecida e por vezes lembrada como símbolo do abandono e do desperdício das verbas públicas. Aqui eu trouxe uma imagem aqui da revista Manchete, de 1972, que é bem representativa, do que seria a Transamazônica. Uma das coisas que representaria a construção dessa rodovia que permeava o cenário nacional, a floresta domada. Em contrapartida, trago da mesma revista Manchete uma outra imagem que traz também uma reportagem intitulada Transamazônica, 20 anos depois. Aí eles colocam o sonho que virou poeira, como também passou a ser mencionado nessas outras, a partir da década de 1980, o inferno de poeira, a gente também vê em algumas reportagens. Aqui eu trago o mapa com traçado desta rodovia, justamente para compreender a grandiosidade que era esta obra na década de 1970, o que ela representaria no cenário nacional. Vamos então para a literatura. Desde o final de 2016, que a questão da literatura e a construção da rodovia Transamazônica me chama a atenção. Nesse sentido, foram coletadas obras literárias que se remetem especificamente a esse empreendimento, a esse evento histórico tão importante no cenário nacional. Nesse sentido, também foram, para o cotejamento, coletados fontes bibliográficas e documentais das mais variadas fontes, jornais, revistas, vídeos, também pesquisadores que discutem a rodovia pelo viés histórico, por outro tipo de viés, e assim para fazer esse link entre a literatura e o evento histórico, para que a gente possa apresentar uma discussão neste panorama. E aqui para o seu CIR, para esse seminário, trago especificamente uma dessas obras literárias coletadas, um pequeno recorte, que é a obra Missão Secreta na Transamazônica, do escritor brasileiro, nascido no estado do Piauí, Francisco de Assis Almeida Brasil. Ele também foi cronista, crítico literário, jornalista, romancista
e se dedicou na literatura especificamente à produção direcionada ao público infanto-juvenil. A obra literária e o evento histórico. Com o enredo da obra de Assis Brasil, narra a aventura de Gavião Vaqueiro, um aventureiro que chega à cidade de Altamira com seus amigos para trabalhar na construção da rodovia transamazônica. Ao chegar à cidade, acaba sendo convidado do delegado da cidade para atuar numa missão secreta, que é desvendar uma sucessão de crimes que assolam a cidade. E, ao mergulhar, ao adentrar nessa missão, acaba fazendo e no encontro com outros personagens, emitindo diversas reflexões e problematizações acerca do ambiente de construção da rodovia. Para a discussão, segue então alguns trechos desta obra literária de Assis Brasil. A temática progresso, por exemplo, é requerida logo no início da narrativa. Vamos trabalhar para o progresso do Brasil. Uma estrada como a Transamazônica nunca foi feita antes. Uma alusão à temática que permeava a construção da Transamazônica na década de 1970, o progresso. Mas veja-se, porém, que essa ideia, a questão do progresso, vai bem mais além do que essa fala inicial, que não podemos ficar só com ela. Ao final da narrativa, por exemplo, num diálogo entre o delegado da cidade e o protagonista Gavião Vaqueiro, que descobrem os crimes e o criminoso da cidade de Altamira, eles discutem sobre o que fazer. Vamos lá. Esta plaga vai ser enterrada aqui mesmo, disse, no local dos seus crimes hediondos. Nada na sepultura, nada na lápide, só a carcaça embaixo, nem cruz nem epitáfio. Altamira não deve ficar com essa mancha. E nós todos vamos esquecer. Um mau exemplo às vezes é copiado. Tem razão, Dr. Zack. Eu disse, não devemos contar isso para ninguém. Dr. Zack abriu os braços e, num gesto entre espetaculoso e irônico, disse, a cidade de Altamira se civiliza com a abertura da Transamazônica. Ou seja, o crime investigado durante toda a trama deveria ser necessariamente esquecido. Ou seja, como se o progresso tivesse que vir e o custo para o progresso fosse esquecer as coisas, né? Um progresso a qualquer custo. E ainda podemos mencionar a parte que fala aqui num gesto entre espetaculoso e irônico, né? A cidade de Altamira se civiliza com a abertura transamazônica. A própria escrita da reflexão do narrador dá para a gente inferir essa questão do progresso a qualquer custo. Outro tema que surge a partir da missão secreta dada a Gavião Vaqueiro de desvendar o crime e o criminoso da cidade de Altamira é saúde e doença na Transamazônica. Esse trecho reflete um pensamento do narrador protagonista. No dia seguinte, conforme o andamento da situação, a gente ia com seu Faustino ao posto de recrutamento do DNR para o trabalho na estrada. Ali havia uma espécie de seleção do pessoal, mas só para constar, gente doente ou sadia era recrutada do mesmo jeito. Ou seja, aqui é uma crítica explícita à questão da seleção do pessoal, que acabaria acarretando numa questão de saúde pública, né? Pois gente doente ou sadia entrava do mesmo jeito. Em outro trecho, há também essa questão da saúde e doença. Na verdade, em outros trechos há essa questão exposta, entre os quais separei esse outro. Uma fala do médico Dr. Almari. E as doenças trazidas para cá pelos milhares de colonos? É outro problema grave. Ninguém passa por um exame médico sério. Mas não se justifica isso. Os funcionários do governo ganham mal. E daí? A caridade não anda em todos os corações. Eu não posso fazer tudo praticamente sozinho. Dr. Valtário me ajuda, um pouco. Mas somos apenas duas almas penadas no traseiro de um porco, como fala o dito popular. Outra problematização e crítica explícita a essa temática, né?
Outro tema também são os indígenas, os indígenas e a Transamazônica, em que o narrador protagonista sai, né, em meio, não propriamente sai, em meio à sua missão secreta, acaba por abordar esse tema e também, mais uma vez, observa-se uma crítica explícita. De vez em quando isso acontece para quem viaja pela Amazônia. O encontro de índios famintos e sujos. Até nas estradas eles surgem para pedir esmola. As mulheres mostram os filhos pequenos e estiram as mãos. Quem se importa? A desculpa do governo é que os índios saem das suas reservas por puro espírito de nomadismo. Será? O fato, a abertura de estradas na Amazônia está acelerando o extermínio dos indígenas. Ou seja, Gavião Vaqueiro acaba por refletir sobre a temática e criticar de forma explícita, inclusive, as ações do governo para a questão, né? Que estariam acelerando o extermínio dos indígenas. Outro ponto também abordado na obra literária é uma ameaça internacional na Amazônia brasileira que estaria como pano de fundo para que a iniciativa governamental tornasse urgente a construção da Transamazônica, né? Foi bom este meu passeio até a estrada, porque o engenheiro me contou o verdadeiro motivo do governo brasileiro para a construção da Transamazônica. As autoridades tinham despertado para um problema que se anunciava bem claro e ameaçador: medo de que os estrangeiros, mais cedo ou mais tarde, ocupassem a Amazônia ou reivindicassem o território por um organismo internacional. A gente percebe isso aqui, né, que até há uma justificativa desse personagem, que é o engenheiro Dr. Ira, que fala isso aqui, para a construção da Transamazônica. Mas observe no próximo trecho como a narrativa, né, o narrador, ele busca não ficar somente com essa fala, com essa justificativa para a construção da Transamazônica. O engenheiro estava revoltado e afirmou que a ameaça ainda não tinha cessado de todo. O governo controlava a compra de terras por estrangeiros, mas no dia que assumiu o governo um presidente fantoche, ele disse: a coisa fica preta. Perdemos a metade do nosso país. Assim, com aquela viagem com o Dr. Ira, aprendi mais um pouco sobre a realidade da Transamazônica. Índios com fome, caboclos com malária e lepra, trabalhadores exaustos, estrangeiros gananciosos e a derrubada da floresta como um vivo e sangrento corte na pele do país abandonado. Ou seja, ao se remeter à questão da ameaça estrangeira, o protagonista e narrador da trama, Gavião Vaqueiro, faz uma outra reflexão. Será se tanta coisa, de certa forma, ruim, justifica o que a fala do engenheiro Dr. Ira sobre a ameaça estrangeira à Amazônia? Outro ponto é a extinção de animais, que também surge, né, paralelamente a essa missão secreta do protagonista, Gavião Vaqueiro. Ele fala que, então resolvi almoçar noutra pensão. Na porta tinha uma tabuleta anunciando pá caçada na brasa. Sei que este animal está em extinção e é proibida a sua caça. Entrei e pedi o prato, que veio bonito. A carne escura enfeitada com rodelas de cebola e tomate. Estava muito bom, mas enquanto comia, me lembrava dos bichos sendo mortos sem nenhuma proteção em todo o território. Pacas, veados, capivaras, cutias, sem falar dos jacarés em qualquer banhado do igarapé. Então, outra problematização explícita, né, que o narrador protagonista sai, né, de certa forma, da sua missão secreta, ou a partir da sua missão secreta, paralelamente, vai fazendo essas reflexões. Bom, essas reflexões, que somada a outras tantas que essa obra literária de Assis Brasil traz, demonstram como o autor se valeu dos aspectos sociais que notabilizaram o ambiente de construção da rodovia transamazônica para construir a mensagem, o teatro mental da narrativa, em que lança temas comuns à época, expondo rememorações do processo de abertura da rodovia transamazônica.
aqui algumas referências que justamente ajudam a discutir essas questões colocadas acerca da obra de Assis Brasil, né? E no mais, eu quero agradecer a participação nesse simpósio. Muito obrigado.